Boa noite, oitavo. Como eu disse para vocês, nesse momento chamado de Idade Moderna, com tudo que está acontecendo de mudanças, inovações científicas, o renascimento, o humanismo, a liberdade, as mudanças, a comprovação de teorias. Então, nós vimos na aula passada, então, que eles querem buscar agora um método para tentar explicar as coisas. E o primeiro que nós vamos estudar é Francis Bacon. Francis Bacon, prestem atenção, ele nasceu em Londres, ele é de 1561 a 1626, ele era de família nobre, e depois de concluir seus estudos em Cambridge, em 1577, ele inicia uma carreira política, aonde ele vai conquistar então vários cargos de muita importância no Reino Britânico. Ele acaba então realizando uma obra científica que ficou assim muito famosa, de inegável valor. É considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, lembrando que o método dedutivo é do todo para as partes, o indutivo é das partes para o todo. Daqui a pouco nós vamos chegar lá no método, tá? E a ele também, eles atribuem a seguinte frase: saber é poder, porque ele acreditava que fazer do conhecimento científico um instrumento prático para a realidade, né? Então, preocupado com a utilização do conhecimento científico, presta atenção, na vida prática, Bacon manifestava grande entusiasmo pelas conquistas técnicas que difundiram ao seu tempo. Quais? Bússola, pólvora, imprensa. E ele acaba revelando, então, a aversão ao pensamento abstrato, que era muito da escola medieval, né? Então ele queria o quê? Um método científico e para a coisa prática. E aí, então, ele vai em uma obra muito famosa sua, que é Novum Organum. Ele então vai explicar a respeito de algo que bloqueia a mente humana e prejudica a ciência, que ele dá o nome de ídolos. Porque ele acreditava o quê? Que a ciência deveria valorizar a pesquisa científica, experimental, né? Aquela coisa empírica, para propiciar o quê? Resultados positivos para o ser humano. Mas ele falava o seguinte, que quando chegava a isso, ele se deparou que os cientistas tinham então alguns empecilhos, que segundo ele, que eram as falsas noções, preconceitos ou mau hábitos mentais, que ele diz que são os ídolos. E aí, nessa obra dele, Novum Organum, ele vai dizer que esses ídolos são um entrave, bloqueia a mente humana e prejudica a ciência. Agora, quais são os ídolos? Os ídolos da tribo, da caverna, do mercado do foro e os ídolos do teatro. Olha que interessante que é cada ídolo. Pensa para você ver a cabeça desse cara quando ele entende que tem algo que bloqueia. Olha aqui. Ídolos da tribo. As falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza humana. Então ele fala que um dos problemas que tem são as limitações que existem em nós. Isso é um grande problema para o avanço a cada vez mais
do conhecimento da ciência. Então isso tem que acabar. O segundo, da caverna, as falsas noções do ser humano como indivíduo. E aí ele faz alusão a quê, quando ele fala da caverna? Ao mito da caverna. Aonde que eu não quero realmente conhecer a verdade, eu quero ficar naquele mundinho meu, aí eu acho que aquilo é certo, eu acho real, porque é cômodo eu não querer sair. O terceiro, que é o do mercado, as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação. Então, a própria linguagem em si, a comunicação, se não for efetiva, se não for correta, ela vai ser um grande empecilho. E, por último, do teatro, as falsas noções provenientes de concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes. Então, que ele vai falar, é como se falasse assim, não, gente, para de teatro, encara a realidade. E por quê? Porque ele vai falar que tem alguma coisa errada que você concebeu, no caso, tanto na filosofia quanto na ciência ou cultural. Então é muito legal você entender isso. Os meninos fizeram trabalho disso, do ano que é pessoal do nono, eles fizeram no ano passado, ficou fera, fizeram uma música a respeito disso, ficou muito legal. E aí, então, passa para o método indutivo, que é das partes para o todo. Vocês não podem se esquecer disso. Então, vamos ver o que é. Para combater os erros provocados pelos ídolos, Francis Bacon propõe o método indutivo de investigação, baseado na observação rigorosa do fenômeno natural, que cumpriria as seguintes etapas. Então, como ele fala que é da parte para todo, então ele passa da observação, organização racional, explicações gerais e experimentação. Então, vamos ver por partes o que seria cada uma dessas. Observação. Observação da natureza para a coleta de informações. Então, até chegar ao método científico, primeiro você pega o quê? Você passa pela observação. Organização racional. Organização racional dos dados recolhidos empiricamente. Então, você pega tudo aquilo que você está observando, você recolhe todos esses dados. Depois, formulação de explicações gerais, hipóteses, destinada à compreensão do fenômeno estudado. Aí você levanta uma hipótese a respeito daquilo. Peguei, observei, ajuntei, estou levantando hipóteses sobre aquilo. E, por último, comprovação da hipótese formulada mediante experimentações repetidas em novas circunstâncias. E aí, então, você pega aquilo, põe experimentação e põe de novo para realmente chegar ao resultado esperado por ele. Porque ele dizia assim, Bacon dizia que aquele que inicia uma investigação com muita certeza acaba cheio de dúvida. Mas aquele que começa com a dúvida pode terminar com alguma certeza. É muito legal. Porque quando eu começo já achando que eu sei tudo, automaticamente eu posso cair no erro. Agora, quando eu começo já tendo dúvida, eu vou fazer o quê? Vou procurar solucionar e posso chegar àquilo que é o almejado, que é a certeza. Aí, então, a grande contribuição de Francis Bacon para a história da ciência moderna foi o quê? Apresentar o conhecimento científico como resultado de um método de investigação capaz de conciliar a observação dos fenômenos, a elaboração racional das hipóteses e a experimentação controlada para comprovar as conclusões. Então, se você olhar,
ele vai realmente por partes. Ele pega, observa, aí depois se recolhe os dados, vai passar então, levantar hipóteses a respeito daquilo, até obter então aquilo que era almejado. Tá? Na live nós vamos conversar sobre isso. Um abraço.